Então, eu creio que essa caminhada para com a prova que se avizinha, é interessante nós harmonizarmos dois elementos. Primeiro, conhecimento, que esse você já alcançou ao longo de um período de estudo. O segundo bom elemento é a tranquilidade. A tranquilidade vai dar toda a boa visão ao longo da prova, que nós iremos realizar com toda a competência nessa data que se avizinha. E se você, então, me permitisse, quais boas orientações conteudísticas eu iria transmitir, eu tenho, portanto, aqui algumas dicas interessantes. Bom, a prova do Enem, ela é uma prova que traduz um estilo muito próprio. E o estilo dessa prova é tratar a história na sua perspectiva mais ampla e plural possível. Então, no Brasil, sempre teremos um olhar para o Brasil colônia, o Brasil império, o Brasil república, o Brasil atual. Na história geral, nós observaremos elementos da história clássica, do medievo, da modernidade, da contemporaneidade até a nova ordem mundial. É óbvio que a quantidade de questões sobre temas nem sempre é equânime, igualitária, equilibrada. Mas o que é que percebemos? As provas do Enem têm balizado o seu debate, os textos, os eixos interpretativos a partir de movimentos sociais. Então, se nós falamos de movimentos sociais, é interessante nós imaginarmos os movimentos sociais no Brasil e no mundo. Ora, no mundo, o debate é primaveril. As ondas primaveris que buscaram derrubar regimes autoritários pré-estabelecidos. Se nós imaginamos os movimentos sociais no Brasil, eu posso entender o que chamaríamos de jornadas de junho, agora pouco ocorrendo em nosso país, por que não dizer movimentos urbanos, que não apresentavam liderança centralizada, que tinham uma série de solicitações que passavam pela mobilidade urbana, combate à corrupção, moralidade no serviço público, moralidade na política brasileira. Mas nós bem sabemos que essa temática de movimentos sociais, ela não fica apenas no plano atual. Pensar uma cultura de resistência na hora da prova é algo que já observamos e já constatamos os elaboradores assim fazerem. Por exemplo, eu creio que é fundamental tratar em termos de cultura de resistência, da resistência negra no Brasil. Uma temática que já foi aludida e já foi cobrada em provas anteriores. Então, imaginar a preservação da poesia, da musicalidade. Por que não mencionar o samba, a capoeira, a culinária? Então, essa cultura de resistência trouxe para o Brasil um importante patrimônio. Esse importante patrimônio, ele representa uma possibilidade de encontrarmos esse país rico, esse mosaico multiétnico. Então, falar de uma cultura de resistência no Brasil passa necessariamente pela análise da cultura negra, afro-brasileira. Mas nós não iremos falar só sobre a cultura negra no Brasil. Seria interessante também nós imaginarmos a cultura de resistência em 68 no mundo. Ora, temática muito importante. O movimento de 68, seja ele em Paris, seja ele na Tchecoslováquia, Nova York, Rio de Janeiro, o que é que ele pretendia fazer? Pregava o ambientalismo, o pacifismo, a igualdade de gênero. Então, para a prova, a primeira boa dica se relaciona à análise de movimentos sociais. Sejam os movimentos sociais ligados à história mundial, global, sejam os movimentos sociais locais. E se falamos de movimentos sociais, também é interessante pensar no patrimônio cultural afro-brasileiro e nessa cultura de resistência. Aí eu tenho uma outra boa lembrança a fazer. 1933, nós temos a obra Casagrande Senzala. Essa obra que está a completar 80 anos, Gilberto Freire. O primeiro grande debate sobre democracia racial no Brasil, no contexto da Era Vargas. Lembremos que Gilberto Freire falava sobre um suposto equilíbrio de desiguais no nosso país.
O equilíbrio multirracial entre negros, índios, branco, europeu, e que cada um tinha o seu papel na nossa história social, cultural e econômica. Mas a democracia racial, como nós muito bem sabemos, apregoada por Freire, era uma estratégia para tentar camuflar a profunda desigualdade social existente. Ora, eu falei de 33, vamos agora para 43. Em 43 nós podemos falar dos 70 anos da CLT. Mas, Davi, eu não sei o que seria a CLT. Ora, a consolidação das leis trabalhistas. Vamos lembrar que essa foi uma temática já aludida na prova do Enem. Bom, todo professor, evidentemente, quer fazer uma releitura daquilo que já apareceu na prova do Enem, nos exames anteriores. Então, para nós, fica aqui claro, análise de movimentos sociais. Ao mesmo tempo, a ideia de cultura de resistência. Se eu analiso movimentos sociais, os movimentos primaveris, mas, ao mesmo tempo, na análise dos movimentos sociais, a resistência negra e a cultura negra no Brasil. Se nós queremos analisar as efemérides, Davi, o que são as efemérides? São aquelas datas que se repetem historicamente, que aniversariam, que podem de repente serem cobradas. Então, 33, a obra Casagrande e Senzala, 43, a CLT no Brasil, a consolidação das leis trabalhistas. Lembremos que a consolidação das leis trabalhistas, especificamente, não foi cobrada na prova do Enem, mas já foi citada em uma alternativa de uma questão passadista, do Enem. Mas lembremos que na abordagem para essa prova, ele gerou uma conexão. Qual foi a conexão? Que as leis trabalhistas foram frutos de dois momentos. Das políticas públicas impetradas pelo Estado varguista e, somando-se a isso, além das políticas públicas, qual seria a outra premissa? As lutas sociais. Portanto, os direitos trabalhistas, eles nascem, são resultado de, são consequência de políticas públicas e lutas sociais. Qual seria o outro momento que nós poderíamos aludir, também de maneira competente para essa prova? O movimento das diretas já. Ora, se nós falamos do movimento das diretas já, Davi, então, impeachment, o movimento das diretas já são movimentos sociais em nosso país. O impeachment já foi cobrado. Não acredito que eles cobrarão mais uma vez. Mas as diretas já, o que é que nós deveremos entender? Movimentos sociais, ocorridos no contexto do governo Figueiredo, onde se queria eleições diretas para presidente da República, plena abertura política. Foi um movimento pluripartidário, proativo, multiorganizacional, com várias entidades. Seja a Ordem dos Advogados do Brasil, associações de artistas, sindicatos, partidos políticos recém-criados. Esse movimento ganhou as principais capitais do nosso país. Mas esse movimento não alcançou o objetivo pretendido. Eleições diretas para presidente da República, existiu inclusive uma frustração para aquele momento. Estou tendo uma boa lembrança aqui e gostaria de comentar com vocês. Se nós lembrarmos o ano de 73, também dentro dessa conjuntura da República Militar, nós entenderemos o momento da crise internacional do petróleo. Ora, crise internacional do petróleo, ano de 1973, é uma outra data simbólica, uma outra importante efeméride. Mas, Davi, qual a importância da crise internacional do petróleo? A crise de 73, a crise de 79, elas representam elementos que levaram o capitalismo a um colapso e a implantação de um novo modelo de política econômica, tão conhecido como neoliberalismo. O primeiro modelo neoliberal a ser implantado aconteceu no Chile. Não, eu vou parar mais uma vez agora. Eu quero que vocês fiquem bem atentos. É óbvio que você está acompanhando todo esse processo agora, essas dicas de revisão para a prova que se avizinha. Mas o ano de 73 ele é potencialmente importante. Porque 73 ocorre a crise internacional do petróleo, 73 é a decadência do milagre econômico no governo Médici, mas no ano de 73 ocorrerá também a deposição do governo Salvador Allende lá no Chile, pelo golpe impetrado por Augusto Pinochet. Então, eu creio que a prova pode tratar dessa ligação, dessa intercomunicação de temas de política nacional para o Brasil e política internacional, de movimentos sociais, de cultura, de resistência. Davi, sociedade e comportamento. Ora, sociedade e comportamento não se limita apenas ao Brasil colônia ou ao Brasil república. Sociedade e comportamento fala também de cultura de massas. Então, analisar essa temática. A imposição de uma sociedade que tem consumido a imposição capitalista sobre uma sociedade mundial, global, planetária, que tem consumido esses produtos, e esses produtos têm, evidentemente, afetado potencialmente o meio ambiente.
Então essa seria uma outra reflexão sobre sociedade e comportamento na prova do Enem, analisar a problemática que envolve a massificação cultural e os seus impactos nessa sociedade de consumo para com o meio ambiente. Ora, quero dizer que fico por aqui, quero agradecer essa maravilhosa oportunidade, desejar a todos uma prova maravilhosa, excelente. Bom, o conhecimento já foi desenvolvido ao longo de um período de estudo e quero desejar aqui muita calma, muita tranquilidade. E eu tenho certeza que aliando calma, a tranquilidade e o bom conhecimento farão uma excelente prova. Fiquem também com essas dicas. Um grande abraço. Até a próxima. E aqui eu fiz alguns levantamentos estatísticos sobre o que mais a prova do vestibular do Enem ele vem cobrando nos seus últimos 4 anos de provas, né, de vestibulares. E aí a gente vai plotando, por exemplo, que o assunto de geopolítica ele representa aproximadamente 15% das questões que normalmente são abordadas. E aí, para 2013, né, o Enemzinho que está próximo, que assuntos de geopolítica poderiam ser levados em consideração pela banca do vestibular. Em primeiro lugar, a questão sobre as Coreias, né? Nós temos aqui a questão entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, que em 2013, após os 60 anos da paz de Panmunjom, nós tivemos o retorno da crise, da tensão, questão exatamente da suspeita de Kim Jong-un está utilizando armamentos nucleares, né? Enfim, né? Então o nosso aluno ele tem que ir para a prova e entender um pouquinho essa questão coreana, divisão das Coreias, Coreia do Norte, Coreia do Sul, tensão geopolítica, Guerra Fria, enfim. Um outro assunto interessante são os movimentos primaveris e as manifestações que atingiram o mundo entre 2010, dezembro, até 2013, inclusive com as manifestações no Brasil, certo? Que atingiram exatamente o mês de junho. Os movimentos primaveris, entender que o começo desses movimentos primaveris se iniciam a partir do uso das redes sociais, através da internet, onde a gente vai presenciar a questão de Ben Ali na Tunísia, culminando na queda de vários ditadores na região norte-africana e do Oriente Médio, dentre eles Ben Ali, Hosni Mubarak, Muammar Gaddafi, Ali Abdullah Saleh, a questão hoje que envolve a Síria de Bashar al-Assad, a tensão que envolveu os Estados Unidos e a Rússia em relação à Síria. Entender exatamente a questão do Conselho de Segurança que travaria, teoricamente, essa tensão entre Estados Unidos e Síria. Vamos entender também a questão que envolve a deposição do governo de Mohamed Morsi, o egípcio, único egípcio eleito democraticamente presidente do Egito. Entender os conflitos que assolam judeus e palestinos, haja visto estarmos há 65 anos do conflito entre judeus e palestinos, a partir da criação do Estado de Israel em 1948. Vamos entender também a questão dos Estados Unidos e a sua relação com o Oriente, né? A relação americana em relação exatamente às intervenções militares feitas de 10 anos para cá, após a queda do World Trade Center e a invasão americana há 10 anos ao Iraque. Vamos entender exatamente a rejeição estabelecida pelo Extremo Oriente ao Estado americano, desde o fundamentalismo islâmico de Ayatollah Khomeini, certo? Então, entender a geopolítica, entender a questão da velha ordem mundial, 45-90, e a nova ordem mundial, o estabelecimento dos atuais blocos econômicos, certo? A crise atual que envolve a União Europeia, a formação do novo bloco, a Aliança do Pacífico, o fim da suspensão paraguaia no Mercosul, a chegada da Venezuela exatamente ao bloco econômico, enfim, tudo isso que vai permeando a nova ordem mundial, pós-fim da União Soviética. Uma outra temática envolvente na prova do Enem é a economia. Questão que envolve em torno de 15% também na prova, envolvendo os ciclos econômicos do Brasil, cana-de-açúcar, mineração e café, chegando à crise de 29, a crise agroexportadora e chegando ao momento industrial brasileiro pós-30. Governo industrial varguista, indústrias de base, desenvolvimento exatamente do setor siderúrgico, metalúrgico, setor energético. Nesse setor energético, a questão da Petrobras, que esse ano comemoram 60 anos, criação da Companhia Hidroelétrica do São Francisco, bem como também entendemos o governo de Juscelino Kubitschek e sua profunda abertura ao mercado internacional, a crise de 73 e o fim do milagre econômico de Garrastazu Médici, do milagre econômico dos militares no Brasil. Compreendemos esse ano
a diferença entre o keynesianismo, John Maynard Keynes, em 1933, o welfare state, estabelecido no governo de Franklin Delano Roosevelt, há 80 anos atrás, para minimizar os efeitos exatamente da Grande Depressão de 29. E entender também a adoção por Pinochet, em 73, a partir dos princípios da Escola de Chicago, de Milton Friedman, da questão neoliberal. Fazemos uma analogia ao neoliberalismo, é perpassar, por exemplo, por Margaret Thatcher, é entender os processos de aberturas da economia pós-90, pós-consenso de Washington. Entender a economia é entender os ciclos da crise de 29 e a crise de 2008-2009, que vão permeando o Washington e vão permeando exatamente o sistema financeiro mundial em Nova York em 2008, quebra do Lehman Brothers, que fecha as portas em setembro daquele ano. E essa crise vai se alastrando para a Europa. E os PIGs, Portugal, Irlanda, Itália, Grécia e Espanha, que também atinge hoje a ilha de Chipre, a ilha mediterrânea de um paraíso fiscal. Então, o nosso candidato, ele tem que lembrar todos esses tópicos que nós trabalhamos em sala de aula. Vamos entender uma outra questão relevante, questão ambiental, que 1/3 praticamente da prova dos últimos anos aborda a questão ambiental. Meio ambiente, vamos lembrar o que é sustentabilidade na prova. Concepção que prega o desenvolvimento atrelado à responsabilidade do uso de recursos. Vamos lembrar a Rio+20 e toda a discussão que permeou a Rio+20, como a questão da sustentabilidade do planeta. O que é uma cidade sustentável, uma cidade verde, uma cidade saudável, com melhor qualidade de vida. Vamos entender exatamente a mobilidade urbana como um dos princípios básicos de uma cidade verde, a qualidade desse transporte urbano. Um dos tópicos muito discutidos no ano 2013 foi mobilidade. Vamos discutir também nessa questão social, nessa questão ambiental, esse meio termo que são as fontes de energias mais limpas, que devem permear a questão da sustentabilidade. E não esquecer a Agenda 21, documento criado na ECO 92, que discute exatamente a questão da qualidade de vida. E para falar em qualidade de vida, a gente tem a erradicação da miséria e da pobreza mundial. Vamos discutir aqui uma outra questão fundamental, que é o estudo demográfico, que normalmente bate em 10% das questões de provas, questão sobre gráficos de pirâmides, a redução da expectativa, a redução da taxa de natalidade no Brasil, a elevação da sua expectativa de vida, o aumento, portanto, do número de adultos e velhos no Brasil, que segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística pode ter uma pirâmide já mais invertida a partir de 2042, o que vai repercutir exatamente uma pressão muito grande da previdência social e de um sistema de saúde geriátrico mais eficiente no país. Temos que entender a questão exatamente das teorias demográficas, questão sobre Malthus, sobre a teoria neomalthusiana, ecomalthusiana, teoria reformista marxista, que se discute exatamente economia e população, entendermos a movimentação ou mobilidade dessas pessoas, traduzindo os fluxos migratórios, né? As migrações sul e norte, e hoje as migrações sul-sul, temática do Enem do ano passado, na redação. Vamos compreender a xenofobia europeia, entendemos as barreiras que serão impostas pelos países às migrações exatamente de países do sul com a mão de obra mais desqualificada. Percebemos também o crescimento da taxa de desemprego, o estrutural, substituição do homem por máquinas, mas também o conjuntural, que é desencadeado em momentos de recessões. Vamos entender aqui a questão exatamente das estruturas fundiárias, certo? A desigualdade no campo, a questão exatamente da alta ou altíssima concentração de terras, principalmente na região do sertão nordestino, aonde nós temos, de uma forma geral, hoje, a questão que vai envolver a questão da seca. Seca é uma temática, meu candidato, olha, muito cuidado, muita atenção. Seca Nordeste, a questão do fenômeno El Niño, a questão exatamente da redução, né, da umidade provocada pelas alterações de pressão na zona de convergência intertropical. Entender a política da seca, a questão do cangaço de 75 anos, morte exatamente de Lampião. Vamos compreender exatamente as ações do IOX, do IFOX, do DENOX e a importância da transposição de águas.
entender exatamente a estrutura fundiária brasileira e a crise de uma agricultura familiar, chegada de um agronegócio, de uma mecanização do campo, da criação do Estatuto do Trabalhador Rural de João Goulart, que 20 anos depois da CLT vai permear exatamente a questão do trabalhador rural e seus direitos junto ao Ministério do Trabalho. Enfim, temáticas finalmente com questões urbanas e outras questões sociais. Então essas seriam as nossas últimas dicas para vocês, sabendo exatamente do sucesso que nós teremos pós-ENEM. Muitíssimo obrigado e até a próxima.